Olá para todos, meu nome é Márcio, vou apresentar esse trabalho que foi feito junto ao professor Amaury Hassoui. Ambos somos da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e o nosso estudo foi a comparação entre duas estratégias de entrada da ferramenta no fresamento frontal do aço VD2 recosivo. Fresamento é a operação de usinagem que é capaz de gerar superfícies complexas com o auxílio de uma ferramenta multicortante chamada fresa, onde a ferramenta ela gira ao redor do seu eixo e o movimento de avanço é geralmente feito pela própria peça em usinagem de acordo com Diniz. Segundo Pauli, no fresamento frontal, o posicionamento da fresa na peça de uma maneira adequada, ele faz com que a ferramenta ela tenha um desgaste natural e não quebre. A entrada adequada, ela também auxilia para que a ferramenta possa ter uma vida mais longa e o estudo de estratégias de entrada da fresa na peça pode propor aí meios para poder se reduzir o desgaste da ferramenta. O presente trabalho ele tem como objetivo comparar duas estratégias de entrada da fresa na peça, acompanhando o desgaste da ferramenta e analisar qual estratégia proporciona a maior vida da ferramenta na usinagem. Vamos realizar agora uma breve revisão bibliográfica. De acordo com Ferrarese, o fresamento ele é uma operação de usinagem na qual a ferramenta, que é a fresa, apresenta aí arestas cortantes ao redor do seu eixo, girando com um movimento uniforme para poder arrancar o cavaco. A ferramenta ela possui uma ou mais arestas de corte e o movimento de corte ele é realizado pela ferramenta. O movimento de avanço ele pode ser executado tanto pela peça como pela fresa. Diniz ele define os tipos fundamentais de fresamento aí, em fresamento frontal e fresamento tangencial. O fresamento tangencial, ilustrado aí na figura 2A, é quando o eixo da fresa ele é paralelo à superfície que está sendo gerada. E o fresamento frontal, na figura 2B, é quando o eixo da fresa ele é perpendicular à superfície que está sendo gerada. Os três tipos de posicionamento da fresa na peça que são mais usados na indústria está ilustrado na figura 3. Conforme aí a gente pode ver na figura 3.A, o centro da fresa ele se encontra dentro da largura da peça a ser fresada e o contato inicial ele é feito com a parte interior da pastilha, onde a seção para poder resistir ao choque ela é maior, se tornando aí uma posição favorável ao corte. Já no item 3B, o centro da fresa ele está coincidindo com a superfície lateral da peça, onde se tem um inconveniente de se ter a espessura máxima do cavaco e o choque aí da pastilha na peça ele é instantâneo. Enquanto que na figura 3C, quando o centro da fresa ele está fora da peça, o corte começa aí com a parte mais extrema da pastilha, podendo causar aí a quebra da aresta de corte, de acordo com Diniz. Estratégias de usinagem. Em relação à entrada da ferramenta na peça, existem alternativas para se melhorar o rendimento da ferramenta. Uma delas é a seleção de estratégias e orientações de usinagem, principalmente no primeiro contato da ferramenta com a peça. To, em seu estudo sobre os efeitos das estratégias no fresamento, ele afirma que uma seleção de estratégia correta pode diminuir tempos de usinagem e evitando uma troca excessiva de pastilhas da fresa, melhorando a qualidade superficial da peça, além de proporcionar um ganho aí em vida de ferramenta. Na figura 4, segundo a Sandvik, uma das técnicas que se tem e é muito usada nas indústrias é a estratégia de entrada direta, que se dá quando a fresa ela é programada para poder entrar direto na peça e cavacos espessos são gerados no início do contato da aresta de corte na peça e na saída do corte também, sendo que o afinamento do cavaco ele se dá quando a fresa ultrapassa 50% do seu diâmetro. Na estratégia da entrada por rolagem, mostrada aí na figura 5, basicamente consiste em entrar aí com a
fresa na peça, porém seguindo uma trajetória circular no sentido horário, fazendo com que haja, logo no início do contato da aresta de corte com a peça, a formação de cavacos espessos, com um afinamento gradativo na saída do corte, diminuindo assim a oscilação dos esforços e vibrações geradas no início do corte. Para a realização dos ensaios, utilizamos um centro de usinagem vertical 3 eixos da Home, modelo D800, uma fresa de topo com diâmetro de 44 mm, com 4 arestas de corte, ângulo de posição 90 graus. Os insertos receberam a cobertura de nitreto de cromo, titânio, alumínio, a classe uma ISO P25, uma pastilha positiva, um raio de ponta 0,8 com formato quadrado, recomendado aí para desbaste. O material utilizado para os ensaios foi um aço ferramenta VD2 com dureza de 230 Brillium, cujas dimensões são largura de 410 mm, comprimento de 60 e altura de 185 mm. O sistema de fixação utilizado foi uma morsa posicionada sobre a mesa do centro de usinagem. A realização dos ensaios baseou-se na fixação aí da peça na morsa, como vimos anteriormente, prendendo de lado e usinando o comprimento de 60 mm do material no sentido perpendicular ao comprimento de 410 mm. Assim nós obtivemos várias passadas curtas com 3 entradas, com a fresa percorrendo a largura de 410 mm da peça, conforme mostra a figura 8. Como vimos anteriormente, utilizamos uma fresa com diâmetro de 44 mm e foi adotado aí o AE, ou seja, a largura fresada, ela foi de 31,7 mm. Por isso obtivemos 13 entradas com a mesma largura fresada. E o sentido de corte ele foi o concordante para todos os ensaios. A cada 13 passes ou 3 entradas que eram dados, nós parávamos os ensaios, tirávamos a ferramenta da máquina para se medir o desgaste na ferramenta e medir a rugosidade na peça, conforme mostra aí a figura 9. Feitas essas medições, a gente voltava com a ferramenta na máquina, a gente descia mais 1 milímetro no AP e repetia os ensaios até a ferramenta atingir o desgaste estipulado, que era de 0,3 de milímetro no desgaste de flanco. E esse processo ele se repetiu nas duas estratégias de entrada, variando a velocidade de corte. Os parâmetros de corte utilizados foi variado só a velocidade de corte de 185 metros por minuto e velocidade de corte de 240 metros por minuto. Se mantiveram fixo o avanço por dente, a profundidade de corte, o AP e o AE, a largura fresada. Assim, obtivemos os resultados a seguir, né? Analisando o gráfico aí de vida da ferramenta para as duas estratégias, observa-se que o melhor resultado obtido aí se deu para a estratégia de entrada por rolagem, nos parâmetros aí de velocidade de corte de 185 e 240 metros por minuto, que nos proporcionou aí um comprimento maior de usinagem comparado com as mesmas condições de usinagem na estratégia de entrada direta. Porém, se compararmos as duas estratégias de entrada por rolagem com velocidade de corte de 185 e 240 metros por minuto, vimos que obtivemos menos material removido quando se utiliza a velocidade de corte de 240 metros por minuto, por conta do desgaste da ferramenta ter chegado no valor estipulado aí mais rápido, evidenciando que o parâmetro de corte que mais influencia no desgaste da ferramenta é a velocidade de corte. Pode-se perceber na análise do gráfico de desgaste que quando a estratégia de entrada por rolagem ela foi utilizada, a progressão do desgaste foi menor comparado aí com a estratégia de entrada direta, dando a entender que de fato o primeiro contato ferramenta-peça
ou o impacto da entrada influencia no desgaste da ferramenta. Se observarmos ainda os gráficos, o primeiro valor medido do desgaste de flanco, ou seja, logo depois que demos os 13 primeiros passes e paramos para poder medir o desgaste, podemos observar que na estratégia de entrada direta foi maior o desgaste quando comparamos com a estratégia de entrada por rolagem no mesmo ponto. E isso se dá pelo fato da estratégia de entrada por rolagem, ela nos proporcionar com que a ferramenta ela inicie o corte com uma espessura máxima do cavaco, tendendo a zero na saída do corte, como vimos anteriormente. Logo, se acompanharmos os valores do desgaste ponto a ponto no gráfico, é nítido a gente ver a influência da velocidade de corte no aumento do desgaste. Na velocidade de corte aí de 240 metros por minuto, o desgaste de flanco ele se acentuou de uma forma mais rápida comparado com a velocidade de corte de 185 metros por minuto. Isso nas duas estratégias. Portanto, o parâmetro que mais se destacou e proporcionou um maior número aí de entradas até atingir o valor estipulado do desgaste foi a estratégia de entrada por rolagem com velocidade de corte de 185 metros por minuto para o mesmo material usinado. No gráfico da rugosidade, a gente pode analisar que os resultados dos ensaios não tiveram uma alteração significativa quando comparado às estratégias. Agora, quando foi variada a velocidade de corte, nós observamos que a estratégia de entrada direta com velocidade de corte de 240 metros por minuto foi o que teve uma leve redução na rugosidade. Porém, o parâmetro de usinagem que mais influencia aí no acabamento superficial de uma peça é o avanço por dentro. E nesse trabalho, o avanço por dentro ele se manteve fixo. Chegamos nas conclusões que por meio dos resultados obtidos foi verificado nitidamente a eficiência da estratégia de entrada por rolagem comparado com a estratégia de entrada direta na vida da ferramenta para as duas velocidades de corte, levando em consideração a distância percorrida na usinagem. A velocidade de corte é o parâmetro que mais influenciou na vida da ferramenta. Com o acompanhamento do desgaste de flanco para a velocidade de corte de 185 metros por minuto, ele gerou um progresso no desgaste menos intenso comparado com a velocidade de corte de 240 metros por minuto. Tendo em vista a comparação entre as duas estratégias de entrada, a estratégia que mais se destacou foi a entrada por rolagem, com velocidade de corte de 185 metros por minuto. A avaliação da rugosidade mostrou ser estável em todo o processo, pelo fato do avanço por dente e a profundidade de corte se manterem constantes. Agradeço o meu muito obrigado.